mais alguém para entrar da turma de vocês? A Simone, eu ouvi a voz dela. Na verdade, eu ouvi o Marcelo chamando ela aqui na sala do lado. Ela estava aqui na aula? Tava. Deixa eu mandar para ela aqui no grupo. Olha só como a professora é ameaçadora. Eu sei que você estava na aula do Marcelo. Aqui é assim, aqui a gente tem que pôr vocês na parede, não vai. Entendeu, gente? Vamos lá, então? Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vou tentar dar uma recapitulada bem rápida da nossa última aula, para a gente poder iniciar a nossa aula hoje, tá bom? Para a gente entrar no nosso tema, tá? Antes disso, deixa eu colocar a presença aqui para vocês, antes que eu me esqueça, né? Então, a gente tem Denis, Edilene, Jennifer não está entrando, não está conseguindo, Leonardo, Simone também não entrou, vamos ver se entra, né? Professora, já tem previsão de até quando as aulas vão ser online? Então, a gente ainda não tem uma data certa. Gente, o que a gente tem é o que vocês têm, que é as informações do governo, né? Porque o governo está voltando, está abrindo, né? Está voltando do isolamento social e fazendo isso de forma gradativa. Então, assim, não é uma data definitiva, mas em algumas mídias estão dizendo que parece que vai liberar as escolas de julho, do meio de julho para frente. Mas, assim, é uma data indefinida ainda que a gente está esperando. Então, o que a gente sabe é o que vocês sabem, que a gente está aguardando a posição do governo, né? E a hora que eles liberarem para a gente voltar. Entendeu? Sim. Então, infelizmente, a gente não tem uma data certa, porque não depende da escola em si, mas do Estado, tá? Então, até lá, a gente fica também com as mesmas informações que vocês têm na mídia, esperando uma data definitiva, né? Eu acredito que até o final de julho, quem sabe aí, a gente já esteja aqui, de volta na escola, porque também a gente está esperando, né? Como é que as pessoas vão se comportar, se as pessoas vão seguir as normas, né? De segurança. Então, tem todo esse processo que também depende muito do cidadão. Entendeu? O que o cidadão ele não para pensar é que depende muito de como ele se comporta para poder a gente ter as coisas funcionando, né? Uhum. A nossa intenção é que tudo volte ao normal, é claro, o curso de vocês é presencial, a gente está aqui para oferecer o curso presencial, porém a gente sabe que também tem muita irresponsabilidade das pessoas e isso tem feito as autoridades segurarem os prazos. Então, assim, não estão fazendo a sua parte, né? Uhum. Hoje o calçadão de Rio Preto voltou e estava uma loucura, vi. Eu não fui, mas vi algumas reportagens falando que estava uma coisa de louco. Paciência. Então é complicado. Mas vamos lá. Deixa eu só colocar minha data aqui. 1º de junho. Bora lá. Gente, vamos lá? Então, vamos trazer aqui para vocês um pouquinho do que a gente vem falando, tá? Na nossa última aula, a gente falou antes do feriado sobre as falhas na comunicação, lembra? Então, o que pode fazer a gente mudar a nossa comunicação? Oiê!
Simone. Ah, você viu que eu te chamei lá, né? Você viu? Professora chega na chincha. Então, a gente falou sobre as falhas da comunicação, né? O que pode fazer bugar. E hoje eu quero entrar a falar com vocês sobre a comunicação, só que agora dentro do ambiente empresarial. Então, eu vou aqui compartilhar o meu slide com vocês, ok? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só um minutinho. O computador também devagar. Isso. Bom, então, vamos começar? Todo mundo me ouvindo? Vamos lá, então. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a comunicação no ambiente corporativo. Gente, o ambiente corporativo é um ambiente empresarial, tá? Então, a gente fala de corporação, que tem ideia de corpo mesmo, né? A empresa como um corpo, um sistema grande com microsistemas que funcionam. E essa é a ideia. Então, a empresa como um todo, os departamentos como setores que têm que conversar entre si, assim como um corpo se conversa entre si, né? É tanto que às vezes tem coisa que você pode prestar atenção. Tem, um exemplo, às vezes uma alimentação vai afetar uma parte do seu corpo. Você fala, gente, o que tem a ver? Você vê que o nosso corpo ele está o tempo todo se comunicando. Então, eles têm os seus setores, mas eles se comunicam, né, uns com os outros. Essa é a ideia de corpo. E empresa também tem esse conceito, tá? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a comunicação estratégica, né? Então, por que uma empresa tem que ter uma comunicação como ferramenta estratégica? Então, a comunicação é a ferramenta estratégica das empresas que leva ao sucesso de colaboradores, empresas e clientes. Então, ao sucesso de todo o resultado de uma empresa, ok? Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente pensa em comunicação, nós temos aqui a básica. Qual é a comunicação básica que toda empresa tem que ter? O alinhamento das estratégias organizacionais chamado missão, visão e valores, ok? Então, essas 3 estratégias precisam estar alinhadas com todo mundo. E aí a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que não sabem nem sequer a missão da empresa que trabalha, ou a visão, ou os valores. Ou às vezes o funcionário até sabe, mas lá na prática, as pessoas vivenciam aquilo. Entendeu? Professora, por que isso aqui é a base da comunicação? Porque ninguém vai dar crédito para uma empresa que não vive de verdade aquilo que ela está pregando. Tá? O Denis, quem trabalha aqui? Denis. Está trabalhando, Denis? Eu não. Por enquanto não. O Leonardo também não, né, Léo? Edilane não. Simone. Eu. Simone, fala da tua experiência aí na tua empresa, onde você trabalha. Todo mundo sabe a missão, visão e valores? Sim, até porque todo dia para você entrar no seu sistema, tá lá já, missão, visão e valores. A nossa missão seria encantar os clientes, a nossa visão, buscar o melhor atendimento e os nossos valores, passar para o cliente um preço justo e um produto de qualidade. Muito e isso nós bem. somos obrigados a
atender quando a gente entra. Nossa, que ótimo! Então, isso já é muito bom. Todo mundo na empresa onde a Simone trabalha, provavelmente lá tem um processo de gestão bem pesado em cima, batendo tecla em cima desse alinhamento, né? Esse é o básico. Sim. Agora, a segunda etapa da pergunta, isso é vivido? Essa missão, essa visão e os valores é vivido pela gestão e pelos funcionários? A missão é mais vivida pelos funcionários, porque os gestores não estão sempre em contato com os clientes. Agora, os valores não é tanto, porque assim, tem preços que não é o que seria justo. Certo. Mas a missão e a visão, sim, que eles cobram muito e a gente tenta, apesar de que a loja que eu trabalho é uma loja que você se auto-atende. A gente não tem a obrigação de ir lá atender o cliente. Certo. É uma loja que tem um método de autoatendimento, mas a missão dela é encantar o cliente, certo? Isso. É meio contraditório. Mas é interessante, porque isso é muito raro, viu? Tem empresa que não tem nem isso que a sua empresa tem. Tem empresa que... É porque, assim, eles cobram que a gente encanta. Para eles, a gente encantar o cliente é o cliente chegar e ter uma loja organizada, um colaborador saber explicar onde está qualquer coisa da loja e levar o cliente até lá. Bacana. Olha, seria esse o encantamento. Olha que bom. E você explicando isso, fica tão claro como a empresa investe em treinamento, né? Em alinhamento. Então, isso é muito bom. A gente vê aí uma identidade de uma empresa sendo passado. Isso aqui é a base, gente. É o mínimo que se espera para uma empresa se comunicar com o seu cliente. É todo mundo que trabalha nessa empresa saber isso aqui. Então, você tem gente aí que não sabe nem os valores da empresa que trabalha. Como é que vai se comportar de acordo com os valores se não sabe? Né? Então, essa é a base para uma comunicação estratégica. Todo mundo estar ciente do objetivo da empresa, dos valores da empresa, né? Da meta que quer alcançar, da entrega final para o cliente, que é a missão, tá? Então, todo mundo tem que estar alinhado com a identidade organizacional. Esse aqui é o primeiro passo. Então, seguinte, comunicar. Comunicar é gerar excelência nos relacionamentos. Quais relacionamentos, professora? Todos. Todos os relacionamentos da empresa. Desde fornecedor, desde a excelência no relacionamento com o cliente. Eu ainda coloquei entre parênteses aqui, ó, ações do marketing, fortalecimento da marca. Tudo isso aqui gera excelência, colaborador. Então, assim, é aquela empresa que divide a sua comunicação estratégica em dois ambientes. A gente tem um ambiente interno e a gente tem um ambiente externo, tá? O que é o ambiente interno? É um ambiente que vai trabalhar com quem está dentro, né, gente? É o pessoal que vai trabalhar com o colaborador, tá? Então, o que pode favorecer a comunicação com esse colaborador? Tem muitas ações. Aqui é um basicão que eu coloquei para vocês. Então, expressar os objetivos da empresa. Como? Ensinando missão, visão e valores. Tá? Ah, mas é só o vendedor que tem que saber? Não. Ah, mas é só a recepcionista que tem que saber? Não. Missão, visão e valores tem que ser vivenciado por todos. Eu deixei claro aqui para vocês no slide anterior, desde a alta direção. Então, parte de cima para baixo, né? Então, expressar esses objetivos, treinamento, cursos.
Então, o treinamento pode ser tanto aquele que você separa uma data específica, quanto reuniões, feedbacks com os colaboradores. Tudo isso contribui para favorecer essa comunicação. Ação motivacional. O que é ação motivacional? O que a empresa faz para reconhecer esse funcionário? Então, como fazer o pessoal produzir? Às vezes você vai fazer uma premiação ali, né? Às vezes não é nada muito caro. O importante é ganhar. A ideia de que você está ganhando alguma coisa. A ideia de que a empresa está te fornecendo alguma coisa. Isso é muito importante, né? O que pode favorecer? Pesquisas de opinião. A gente chama de pesquisa de clima. Nós vamos chegar na parte do clima organizacional, ok? Então, da comunicação interna, isso aqui ajuda muito. Murais informativos, né? Ou murais, esse mural pode ser digital também, né? Às vezes a pessoa tem um perfil dentro do sistema, né? Então, olha lá, ó, o mural informativo do emprego da Simone. Ela entra lá no sistema, já tem bem na cara ali missão, visão e valores. Às vezes, recados, certo? Comunicados, informativos, para que todo mundo fique alinhado. Você já pensou uma empresa onde a pessoa muda o produto ou o preço, uns sabem e outros não? Isso acontece em muita empresa. E aí o vendedor vende um preço, mas na verdade é outro, aí só falou para um, e aí fez a reunião com aquele, mas esqueceu do outro. Então fica algo muito desencontrado, vocês não se encontram, né? Fica aquela coisa perdida. Então, os informativos são muito importantes. Redes sociais, cartazes, enfim, N outros tipos de ferramentas que eu posso utilizar, tá? Nós vamos começar aqui por o básico de comunicação interna. Para trabalhar a comunicação interna de uma empresa, a gente precisa entender o que é clima organizacional e saber avaliar, ok? Quem pode ler para mim aqui o que é o clima organizacional? Eu. Pode ler, então. Clima organizacional é a qualidade do ambiente, como este é compreendido e experimentado por todos da empresa e como pode influenciar os comportamentos no ambiente de trabalho. Muito bem. Então, é a qualidade do ambiente. O que é essa qualidade do ambiente? Como é as relações naquele ambiente? Vou dar um exemplo que a gente utiliza muito no dia a dia. Sabe aquele lugar que você entra, tá aquele clima pesado, não existe leveza no ar, né? Tá aquele clima de tenso, né? Tá todo mundo muito tenso, tá todo mundo sofrendo uma pressão horrível. E aí você não sabe para onde extravasar essa pressão. Isso tudo vai impactar na comunicação interna dessa empresa. Então, qual é a qualidade do ambiente? É um ambiente onde alimenta vínculos afetivos? Ou é um ambiente onde alimenta concorrência? Onde alimenta competitividade doentia, né? Tem alguns lugares que alimentam esse tipo de coisa. Tem gestores que fazem questão de colocar lenha na fogueira e ver o bicho pegando fogo, achando que isso vai gerar bom resultado, na verdade, só vai deixar o clima tenso pra caramba e pode despencar o nível de satisfação do colaborador, tá? Então, qual é a proposta do clima organizacional? Você vai medir através de pesquisas, tá? Então,
Normalmente, quem faz esse tipo de trabalho é o recursos humanos da empresa, onde ele vai medir a qualidade e o nível de satisfação do colaborador. Para quê? Para só ter dados por ter dados? Não. Para, com essas informações, identificar onde pode melhorar esse ambiente de trabalho, para tornar esse ambiente de trabalho mais agradável, mais fácil de você... Gente, é uma coisa básica. Vamos supor que você está com muito trabalho na sua empresa e você precisa que o teu pessoal faça hora extra. Não é mais fácil fazer hora extra num lugar onde você se sente bem? Não é muito mais fácil você fazer hora extra num lugar agradável? Não é muito mais fácil você produzir com qualidade em um lugar onde você está satisfeito? É uma conta básica, é uma lógica, certo? Então, quanto mais eu consigo tornar esse ambiente agradável, maior o meu índice de satisfação, ok? Aqui eu coloquei um exemplo, uma empresa muito famosa, que é a Google, né? Ela tem a fama de ser uma empresa que investe muito no clima organizacional, no ambiente interno da empresa. Ah, porque a Google é boazinha e ama todo mundo? Não, né, gente? Porque a Google quer pessoas satisfeitas e isso as pessoas demandem mais tempo, as pessoas se dediquem mais e consigam entregar melhores resultados, ok? Então, quando o clima está agradável, quais são as características básicas de um clima agradável? Então, nós temos aí, favorece a produtividade com qualidade de vida, alimenta comportamentos motivacionais. Então, quanto mais o clima é agradável, mais a chance do meu colaborador aumentar a sua produtividade por conta própria, porque ele está bem. Imagine, gente, plena segunda-feira, você tem que levantar cedo e ir para um lugar que você odeia. Como é que você melhora a sua produtividade? Não tem como, né? Ela fica comprometida, né? Então, favorece essa produtividade, alimenta comportamentos motivacionais. Ações motivacionais em uma empresa que não faz o básico para melhorar o clima, de nada adianta. Não adianta você querer chegar e dar palestra motivacional se você não faz o básico. A gente começa pelo simples. O que é um simples de um clima, gente? O pessoal se tratar bem. O mínimo que você espera é bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença. É o básico. O que é o básico? É o respeitar o meu colaborador como ser humano, como uma pessoa que tem sentimentos, empatia. E aí, se eu faço o básico, eu posso colocar uma ação motivacional que tem grande chance de dar certo. Agora, não adianta a empresa querer fazer ações motivacionais se o relacionamento é todo ferrado da gestão com o colaborador. Vai ficar difícil, né? Então, clima agradável tem essas características. E o clima desfavorável? Prejudica a produtividade, óbvio. Você chega a dar aquela loucura, né? Até o desenho aqui mostra, claro, né? Desgasta as pessoas, desgasta os relacionamentos, certo? Tá todo mundo nervoso, tá todo mundo apreensivo. Fica difícil se dedicar, tá? Então, quais são os sinais de um clima desfavorável? Perda de talentos, então aquela empresa perde bons funcionários, pessoas com muito potencial, né? Acontece muita reclamação trabalhista, por quê? Porque quando o clima é desfavorável, acontece muita mágoa, muita ofensa, e isso acaba levando
a processos trabalhistas. Retrabalho, por quê? Porque o serviço está mal feito, ninguém está motivado, está todo mundo com raiva, então retrabalho. Desperdício. Não estou querendo dizer, gente, que tudo é culpa do clima, mas o clima desagradável, ele favorece o desperdício. Desperdício de recursos. É aquele tipo de colaborador que ele está tão insatisfeito que ele não está ligando de gastar mais de uma folha, que ele não está ligando de acabar com a tinta da impressora, ele não está ligando. Então, favorece os desperdícios. Sinal de clima desfavorável quando a sociedade não tem compromisso. Compromisso com a empresa. Compromisso não só com a empresa, com o propósito dessa empresa. Compromisso com as pessoas dessa empresa, né? E roubo de mercadorias. Não é culpa, claro, a pessoa roubou, a culpa é dela, óbvio. Mas um clima desfavorável, ele estimula esse tipo de comportamento. E o clima favorável, como vocês estão vendo, aumento da produtividade, assiduidade. O que é assiduidade? Frequência. Então, as faltas de um conjunto de pessoas dentro de uma empresa, ela diminui. Ah, professora, mas as pessoas não faltam só por quando precisam? Acredite, gente, quando o clima é desfavorável, você não vê a hora que você faltar. Você inconscientemente até quer ficar doente, né? É uma coisa incrível. Quando você gosta do seu trabalho, você não falta, você pode ver. Quando as pessoas gostam do trabalho, elas fazem questão. Às vezes elas estão doentes, elas querem ir trabalhar. Já viu? Então, melhora a frequência. Acontece inovação, porque as pessoas querem trazer novidades. E a equipe está motivada. Ok? Então, como podemos melhorar? Investir em programas de qualidade, de relações interpessoais. O que é isso? Trabalhar o relacionamento entre gestor e liderado. Ó, relacionamento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Com licença. Você pode fazer isso por mim? Relacionamento, consideração. Quando você percebe que as pessoas que trabalham com você têm consideração por você, certo? Redução do estresse. O que é a redução do estresse? Trabalhar prazos de entrega, quantidade de trabalho que você está entregando, colocando no pessoal. Ah, mas a gente está com a equipe reduzida. Tudo bem, não tem problema. Já que a equipe está reduzida e que seu pessoal tem que trabalhar mais, então procure maneiras de deixar o ambiente mais agradável. Às vezes você vai ter que servir um cafezinho, um pão de queijo. Às vezes você vai ter que proporcionar para a pessoa, sei lá, uma folga no mês para poder compensar esse trabalho dobrado. Então, além das horas, né? Então, o que uma empresa pode fazer para poder melhorar, certo? Então, é isso aqui que tem que ser pensado, tá bom? Saber gerenciar os fatores que dificultam a manutenção desse clima. Então, o que está dificultando? É o salário? É o líder? É o ambiente? É a estrutura? É a quantidade de trabalho? Então, tem que saber para gerenciar o que está dificultando, né? Então, por que a gente tem que pensar em tudo isso? Porque, gente, pessoas, peça fundamental, tá? Pessoas é a peça fundamental de uma organização. Então, eu preciso trabalhar isso aqui, melhorar a minha comunicação interna, para quê? Para melhorar a minha comunicação externa. Eu trouxe para vocês aqui, eu vou compartilhar a tela, só um minutinho, bem rapidinho, gente, eu estou liberando vocês. Então, ó, compartilhar. Rapidinho aqui. Bom, então, é um site da Forbes,
25 melhores empresas para trabalhar no Brasil, tá? O site da Infomoney, trazendo as 50 melhores empresas. E tem muitos outros artigos, depois eu vou ver se eu coloco o link no grupo de vocês, para vocês verem empresas que têm alto índice de satisfação. E aí vocês vão comparar essa empresa com a reputação que ela tem no mercado. Normalmente, a alta satisfação do funcionário está atrelada à reputação da empresa, que é o nosso assunto da semana que vem. Então, hoje a gente falou da comunicação interna. Eu preciso trabalhar a comunicação com o meu colaborador. Para quê? Para gerar alta satisfação. Para quê? Para aumentar a produtividade. Para quê? Para gerar uma reputação lá fora. Nenhum cliente vai comprar um produto seu sabendo que nem o funcionário da sua empresa compra, tá? Como é que a sua empresa tem credibilidade se nem as pessoas que trabalham com ela querem consumir o seu produto? Então, a gente começa de dentro para fora. Então, hoje a gente falou da comunicação interna. Semana que vem eu vou trazer para vocês qual é a estratégia para mostrar isso para o mundo. O que empresas podem fazer. Beleza, gente? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente finalizar aqui? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então, vejo vocês semana que vem.